Então, voltando aqui, né, a intercessão, nós temos que orar pelos nossos familiares, pelas pessoas que estão no nosso, que fazem parte do nosso lar, da nossa casa, do nosso ciclo de amizade, né, as pessoas do trabalho, da faculdade, da escola, orar pelos nossos pastores, pelos demais pastores, líderes, irmãos, pela Igreja do Senhor no Brasil, pelas outras denominações, pela Igreja do Senhor na terra, orar por parentes, amigos, vizinhos, colegas, pessoas que nós desejamos que sejam alcançadas pelo Evangelho. Isso tudo é na intercessão, tá? Você pode, de início, começar anotando num caderninho. Eu hoje, claro, com um tempo já de intercessão, não preciso do caderninho, porque está tudo na massa do sangue, como diz aqui a linguagem militar que o Vitor conhece. Então já está tudo aqui na mente. Na hora que eu vou interceder, o nome das pessoas, as situações já estão aqui. E aquelas que vão sendo acrescentadas, também não precisa anotar, porque você já tem tudo na massa do sangue. Mas de início, é bom você usar um caderninho e anotar, para você saber o que é que você vai interceder, certo? Orar por um avivamento, é importante você orar por um avivamento pessoal. Nós precisamos de um avivamento pessoal. Eu preciso buscar mais a Deus, buscar mais a palavra, eu preciso de mais intimidade, eu preciso evangelizar mais, eu preciso alcançar mais vidas, eu preciso amar mais as pessoas. E um avivamento da igreja, a igreja precisa de um avivamento. A igreja já estava morna, agora ela está fria. E a palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriarão. E isso nós estamos vendo. Eu conheço vários pastores que, além de não quererem mais nada com o ministério, estão fazendo outras coisas seculares. Eles não foram chamados para isso, mas esfriaram na fé. Nós temos que orar por essas pessoas, certo? Temos que orar pelo nosso bairro, como eu falei, pela nossa rua, nossos vizinhos, certo? Temos que orar por missões. Eu tenho uma lista de missionários que eu oro particularmente e também oro por todos os missionários em geral, aqueles que eu nem conheço, mas o Senhor conhece. Mas tem alguns missionários que eu conheço pessoalmente, que eu oro particularmente por eles. Orar por missões, para que Deus levante missionários, orar para que Deus levante obreiros para a seara do Senhor, porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Eu mesmo agora estou com um projeto Atos 2 aqui em Recife parado, porque eu não tenho uma pessoa para me ajudar a distribuir alimento e nem me ajudar também na compra e confecção desses alimentos, né? Então, você vê que a seara é grande, é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. Nós temos que orar para que Deus levante, porque a palavra diz que nós temos que orar para o Senhor da seara, para que ele levante trabalhadores, ceifeiros. O Senhor da seara é Deus, é o Pai. Temos que orar pelo pecado da nação, pedindo perdão pelos nossos pecados. Temos que orar pelas autoridades, e aqui o bicho pega. Porque tem muitos cristãos aí que, em vez de orar pelas autoridades, estão amaldiçoando a autoridade e desobedecendo o mandamento bíblico que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 4. Não importa, eu já passei governos anteriores como cristãos que não eram governos, digamos assim, não eram pessoas que eu tinha votado para presidente. Mas a partir do momento que eles foram empossados, eu orava por eles todos os dias, para que Deus desse sabedoria, para que Deus tirasse toda a corrupção do meio deles, para que eles pudessem tomar decisões acertadas. Esse é o dever do cristão, é orar por todas as autoridades. Aí você ora pelo presidente, pelo vice-presidente, pelos ministros, senadores, governadores, prefeitos, vereadores, magistrados, militares, políticos, empresários, homens, mulheres de negócio, enfim, todas as autoridades, certo? Faz parte da intercessão. Então, o Espírito Santo também vai levantar pessoas,
vai mostrar a você pessoas e situações para que você interceda. Pessoas vão chegar para você pedindo oração, certo? E quando as pessoas fazem isso, eu de imediato, quando é uma pessoa que eu não conheço, para não ter um perigo de agora, por causa da memória, né, eu já não tenho mais 20 nem 30 anos, vou fazer 56 agora em maio, dia 18 de maio. Então, eu anoto o pedido. Claro, depois que eu orar uma, duas, três vezes, aquilo ali já vai ficar no automático, eu não vou esquecer mais. Mas para não me esquecer do pedido, eu anoto. Quantas vezes eu fui ministrar em igrejas, pessoas me fizeram pedido de oração, me deram um papelzinho com pedido de oração, eu guardei, quando eu cheguei em casa, orei por todos os pedidos e anotei, para não me esquecer. Então, pessoas vão procurar você, vão pedir orações, oração a você. Por exemplo, minha mãe, quando eu me converti, ela tinha uma aversão ao evangelho. Depois de alguns anos de convertido, ela começou a chegar para mim e pedir para que eu orasse por determinadas situações na vida dela. E hoje, ela tem o tempo dela de oração com o Senhor todos os dias. Então, meus amados, nunca desistam de orar, nem desistam de interceder. Eu vou contar uma alegoria antes de passar para a terceira e última parte, e o pastor Vitor também deve falar algo, mas eu quero contar uma alegoria para vocês que eu acho que alguns já conhecem, tá? Uma determinada pessoa estava orando pelo seu filho e orou por 10 anos pela conversão dele. Quanto mais ela orava, mais ele se distanciava do Senhor, mais ele mergulhava no pecado. Chegou um momento que ela cansou, e ela não orou naquele dia pelo seu filho. À noite, ela teve um sonho, certo? E nesse sonho ela estava numa fila enorme. Tinham muitas pessoas na sua frente. E quando chegou a vez dela ser atendida, ela simplesmente abandonou a fila e ela se acordou. E quando ela se acordou, ela entendeu que Deus tinha falado com ela, pediu perdão, chorou, voltou a interceder pelo seu filho. 2 anos depois, o seu filho se converteu. É uma alegoria, mas é uma história real que eu li num livro sobre oração. Pode falar, pastor Vitor. Então, o que você está falando aí para a gente já havia comentado antes acerca da persistência e de que nós devemos orar até que se concretize. Exatamente. Eu vou dar mais uma dica ainda, certo? A questão da intercessão é como Jesus falou, né? Batei, abre-se-vos-á, buscais e achareis, né? E ele fala também ele faz uma parábola daquela viúva pobre, né? Que buscava o juiz para que ele julgasse a causa dela, e ele não queria atender aquela mulher. Mas ela insistiu tanto que ele disse: olha, para me livrar dela, eu vou fazer justiça a ela. E Deus não é um juiz injusto, certo? Ele só está mostrando aqui que nós devemos interceder. Tudo que você puder fazer, faça. Se você está orando, ainda não aconteceu algo, não houve um milagre, digamos que seja a conversão do seu filho, a conversão do seu marido, sabemos pela palavra que é vontade de Deus, certo? Então, quer dizer, já tem aí o parecer, né? O amparo da palavra. Você está orando, nada acontece. Aí você pode fazer o quê? Bem, eu vou pedir ajuda. Vou pedir ao Vitor para orar comigo, ao Joseberg para orar comigo, vou pedir a Eliane, a Vângela, o Ivan, vou pedir os irmãos da igreja para orarem comigo, vou pedir oração na igreja e ao meu pastor. E começa, e ora, e ora. Ah, nada acontece. Aí agora eu vou começar a jejuar também por essa pessoa. Eu vou jejuar por essa questão. Começa a jejuar. Então, meu irmão, enquanto tiver uma porta para bater, bata. Enquanto você puder fazer algo, faça.
Peça ajuda em oração. Não é que você vai deixar de orar. Porque tem gente que é assim, pede oração para os outros, mas ela não ora. Não é É o isso. crente que ora? Hein? O crente vocês oram. 6 horas. É, Vocês crente oram sempre por mim, diz, mas ora aí ele. por mim. E ele não ora. Não, não é isso. Você vai pedir oração, você vai pedir ajuda na oração. Sabe por quê? Existe promessa na oração coletiva. Onde dois de vós concordarem sobre qualquer coisa, acerca de qualquer coisa na terra, será ligada nos céus. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Existem promessas para a oração coletiva, certo? Então você pede oração, você jejua, você faz tudo que você puder. Agora, se Deus te der uma palavra, você vai bater e vai bater e vai continuar batendo na porta até que ela se abra. Está baseado na palavra? Tá. É vontade de Deus? É. Então, meu irmão, não desista. Não pare, né? Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Me lembrei agora. Agora, se Deus te der uma palavra específica, descanse. Se Deus falar com você através da palavra, de uma forma que você não tem dúvida que é Ele que está falando com você em relação àquela situação, descanse. Porque Deus já ouviu e ele vai responder. E Ele está falando com você, dando uma palavra de confirmação. Isso aí me trouxe a memória, isso que você falou, me trouxe a memória do mordomo de Abraão, quando ele vai buscar a esposa para Isaac, que ele ora ao Senhor para que ele seja bem-sucedido nessa tarefa que o seu Senhor havia lhe ordenado, e ele diz até o que a pessoa, a mulher que Deus tiver escolhido para ser esposa de Isaac, deveria fazer, né? E ocorre conforme a oração que ele fez. Exatamente. Exatamente. E um outro exemplo é a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela fez tudo que ela poderia fazer para curar-se daquele mal. É como se ela tivesse menstruada durante 12 anos, certo? Imagine, se uma mulher passa 3 dias, 4 dias, alguns dias, é algo terrível. Imagine 12 anos. A mulher estava debilitada, a palavra diz que ela já tinha gasto muito dinheiro com vários médicos e nada tinha conseguido. Então ela deu uma travada no seu vídeo e no seu áudio. Voltou. Então, a palavra diz que deixa eu ver se ele volta. Se ele não voltar, a gente continua. Tá, mas aqui voltou. Ela deveria estar muito fraca, debilitada. Mas o que o pastor Mário estava falando é que a mulher do fluxo de sangue... Aqui voltou, viu, Vitor? Aqui voltou. Voltou. Aquela mulher, embora debilitada, ela ouviu falar de Jesus, ela creu no seu coração e ela agiu conforme ela creu. Porque muitas vezes a gente crê, mas a gente não age conforme a palavra, conforme o que a gente crê. Ela creu, ela disse, se eu for e tocar nele, serei curada. E o que ela fez? Ficou lá na casa dela deitada? Não, ela se levantou e foi. E ela venceu ali vários obstáculos, além da sua debilitação física, ela venceu o preconceito, porque a mulher que estava naqueles dias, pela lei, era considerada imunda. Ela venceu a multidão de homens que, com certeza, empurravam ela e não deixavam que ela se aproximasse de Jesus, tanto que ela vai de gatinho, né, engatinhando, e toca a orla de Jesus. Ou seja, ela não desistiu até ser curada, até receber o milagre. Então, agora, quer dizer que... Deixa eu ver se eu compreendi aqui. Quer dizer, então, que para as bênçãos me alcançarem, em cima daquilo que eu oro, eu tenho que estar em movimento, senão elas me ultrapassam? Exatamente. Não adianta você crer no secreto.
Você crê no secreto, mas você corre atrás, certo? Daquilo que você está crendo. Então, ela creu no secreto. Ela disse no seu coração: se eu for e tocar nas suas vestes, eu serei curada. Mas ela não ficou somente crendo no secreto parada ali. Ela se levantou, mesmo sem forças, foi até Jesus, venceu todos os obstáculos até tocar nele e ela foi curada conforme ela creu. Ela agiu, ela não somente creu, ela agiu de acordo com o que ela creu, ela agiu de acordo com a fé dela, de acordo com a palavra dela, ela agiu. Entendeu? Muitas vezes nós ficamos apenas orando e esperando que as coisas aconteçam. E tem algo que a gente pode fazer e a gente não está fazendo. Aí você lembra do caso de Lázaro? Jesus disse: olha, a pedra eu não vou tirar, não, porque a pedra qualquer pessoa pode empurrar, rolar aí. Agora, alguém pode ressuscitar ele depois de 4 dias de morto? Não. Então aí é comigo. O que vocês podem fazer, vocês têm que fazer. Agora, o que vocês não podem fazer, eu faço. Agora, nessa mesma passagem da mulher do fluxo de sangue, tem a filha de Jairo. A filha de Jairo também tinha 12 anos. Veja só, a filha de Jairo tinha 12 anos e essa mulher tinha uma doença que sofria 12 anos. Essa mulher creu no secreto e recebeu o milagre em público. A filha de Jairo, ela não creu, quem foi atrás de Jesus foi o Jairo, se humilhou, ele teve que se humilhar, né? Ele era principal da sinagoga, né? Teve que se humilhar, pediu a Jesus em público. A mulher não pediu em público, ela creu em secreto, recebeu em público. Ele pediu a Jesus em público, que era uma humilhação para ele, e recebeu o milagre em secreto. Ela, que podia esperar, recebeu o milagre na hora. Ele, que não podia esperar, teve que esperar. Porque ela vinha sofrendo há 12 anos. Era uma doença crônica. Mas ela podia passar mais um dia, mais uma hora, mais um minuto. Jesus podia dizer para ela: espera um pouquinho aí, que eu vou ali curar a filha do Jairo e volto para curar você. Mas não. Ela pediu, orou em secreto, recebeu em público. Ela podia esperar, recebeu a cura na hora. A filha de Jairo não pediu nada, foi Jairo que foi pedir, pediu em público, mas recebeu um milagre no secreto, certo? Ele não podia esperar, tanto que a menina morreu, mas teve que esperar. Então tem momentos, meus amados, que Deus ele é soberano, ele sabe o que é melhor. Porque em vez dele fazer, dele realizar um milagre na vida da filha de Jairo, uma cura, ele preferiu ressuscitar. O que era mais difícil, curar ou ressuscitar? Ressuscitar, certo? Então, ele pediu no público, recebeu no secreto, mas recebeu algo muito maior do que uma cura. Recebeu a ressurreição da sua filha, certo? E ele teve que aprender a esperar. Era algo que ele não sabia o que era esperar, porque tudo que ele queria, ele conseguia rápido e fácil. Todo mundo estava pronto para servi-lo. Aquela mulher não, já vinha esperando há 12 anos por um milagre. Ela recebeu na hora e ele teve que aprender a esperar. Então, Deus age de formas diferentes com pessoas diferentes. Mas o milagre só ele que faz e ele realiza. Ele cura, ele ressuscita, ele pode todas as coisas. Amém? Aleluia. Então, enquanto tiver uma porta para bater, bata. Se Deus te der uma palavra em relação àquilo, descanse. Amém? E agora eu quero entrar aí, pastor Vitor, se você tiver alguma consideração a fazer, eu quero entrar na parte da batalha espiritual. Eita glória, tem isso também na oração? Tem. Jesus. Tem sim. Quer dizer que, então, além de adorar na presença de Deus, isso, adorar, louvar, dar graça, adorar,
continuar adorando, louvar, interceder. Ainda tem batalha espiritual? Tem. A oração Glória. também tem batalha espiritual. Aleluia. Os Tremendo. inimigos de Deus são nossos inimigos. Ô, glória. Entendeu? Eu vou até contar uma história para iniciar esse assunto. Antes eu quero ler um texto. Salmo 139, versos 21 e 22. Diz assim: Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Então, os inimigos de Deus são nossos inimigos. E nós temos que batalhar contra eles. Não temos que ter medo. Certo? Nós sabemos que maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Então, nós vamos batalhar. Nós vamos, sim, usar as armas espirituais que Deus nos deu para guerrear contra principados, potestades, governadores deste mundo tenebroso, né? E contra as hostes espirituais da maldade. Nós vamos guerrear, batalhar, certo? No momento de oração, eu costumo ter um momento onde eu oro repreendendo, né, na minha cidade, na minha vida, na minha família, na minha rua, no meu bairro, na minha nação, vários tipos de espíritos que eu sei que atuam. E quando eu cheguei em Tefé, vou lhe contar duas particularidades, tá? Isso foi em Tefé, 1995. Quando eu desci do avião em Tefé, eu disse: Satanás, cheguei nessa cidade, sou servo do Senhor, a luz chegou aqui. Falei só isso. Fui, arranjei uma pousada, né, porque ainda não tinha casa para morar. De noite, eu sonhei com todos os demônios que estavam ali, habitavam naquela região. Um por um se apresentou para mim. Aí veio lá uma mulher toda de vermelho, eu sou Pomba Gira. Aí veio lá o camarada lá, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Isso foi quando eu cheguei em Tefé. E na minha oração, eu sempre, né, nessa parte da batalha espiritual, eu sempre repreendi espírito de prostituição, espírito do alcoolismo, espírito do vício, do álcool, das drogas, espírito do homossexualismo, espírito da umbanda, do candomblé, da macumba, do voodoo, da magia negra, espírito de satanismo, espírito da nova era, espírito... Então eu saía repreendendo tudo que era espírito. Isso é a parte da batalha espiritual. E aí o que aconteceu? Um amigo meu que foi comigo para lá, ele, ouvindo, né, eu falar sobre oração e sobre essa parte da batalha espiritual, ele foi fazer a mesma coisa, viu, pastor Vitor? E aí ele estava lá, né, e eu gosto de orar de luz apagada, viu? Eu não gosto de orar de luz acesa, não. Eu gosto de orar de luz apagada. E ele estava orando na casa dele, apagou a luz, e começou a repreender espírito de alcoolismo, espírito do vício, espírito de morte, espírito de violência, espírito do vício, espírito de prostituição. E em dado momento ele começou a ouvir um fungado no ouvido dele, como de um cavalo que estava correndo, bem cansado, sabe? Aquele negócio no ouvido dele assim, ó, aquela coisa bem forte. Meu irmão ele disse que ficou todo arrepiado, correu, acendeu a lâmpada, a luz, né? E parou de orar. E ele veio me contar essa história. Então, amados, você não tem que ter medo, certo? Vai acontecer arrepio quando você estiver fazendo batalha espiritual? Vai! Pode acontecer algo como aconteceu com esse irmão? Pode! Outras coisas podem acontecer. Mas você tem que entender que maior é quem está com você. Você não está expulsando demônios ou batalhando espiritualmente. Iago já teve experiências assim. Você não está batalhando espiritualmente em seu nome. Você está batalhando em nome de Jesus. Em nome do Senhor dos Exércitos, igual a Davi. Olha o Golias. Olha
a diferença de tamanho, de força, de experiência de batalha e tudo mais. Mas o que foi que Davi fez? Eu não vou com as minhas armas. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não vou com a arma de Saul também. Certo? Então, meus amados, nós temos que entender que a batalha espiritual é importantíssima. Se você percebe que sua família está sendo atacada, certo? Por espíritos de confusão, você tem que, nesse momento da batalha espiritual, nesse último momento da oração, certo? Começar a repreender todo espírito de confusão, de intriga, de discórdia, de desunião na sua família. Se você está sendo atacado espiritualmente por espíritos, né, de lascívia, você tem que começar a repreender esses espíritos, esses pensamentos na sua mente. Eu, quando vou dormir, eu consagro a minha mente, meus pensamentos e meus sonhos a Deus. Porque quando eu não faço isso, até eu sonho com coisas que eu não deveria sonhar. Então, até em sonho, Satanás não deixa você em paz, não, meu irmão. Ele quer fazer com que você peque. Então, você tem que repreender esses espíritos, não só orar, mas também tem que agir, tá? Não adianta você repreender espírito de lascívia e ficar vendo filme de sexo, pornografia, entrando em site de pornografia. Aí não adianta não, meu irmão. Certo? Você tem que repreender, mas você tem que fugir do mal. Fazer igual a José. Olhe com as calças na mão, mas não peca contra Deus. Certo? Senão você não vai ter nem autoridade para orar. Começa por aí. Então, repreender espíritos que estão perturbando sua vida, sua família, estão atrapalhando sua vida espiritual, sua comunhão com Deus, né, o seu relacionamento, prejudicando o seu relacionamento, que estão atuando na vida dos seus filhos. Repreender espíritos que você sabe que está agindo na nossa nação, espírito de... Oh, meu Deus! Me fugiu a memória agora. Espírito de corrupção, espírito de roubo, espírito de ganância, espírito de morte. Eu repreendo todo espírito de morte sobre a nossa nação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é batalha espiritual. Senhor, abençoa nossas autoridades, tira do meio deles a corrupção, a ganância. Pai, coloca temor no coração deles, que eles tenham um encontro contigo, Senhor, que eles sejam salvos, tenham temor de ti. Isso é batalha espiritual. Senhor, eu repreendo o espírito do vício, do álcool, das drogas, eu repreendo o espírito de prostituição, eu repreendo o espírito de homossexualismo, eu repreendo o espírito de morte, todo espírito de acidente que possa vir ser causado hoje. Eu oro pelas aeronaves, oro pelas pessoas que estão nos carros, nas motos, nas bicicletas, andando pelas ruas, livra de assalto, eu repreendo todo espírito de roubo, em nome de Jesus. Isso é batalha espiritual. Pode falar, Vitor. O Iago está aqui perguntando uma coisa: se corrupção é um principado. Olha, nós sabemos que os demônios, eles influenciam, certo? Nações, evidentemente, através dos seus governantes, certo? Nós sabemos disso. E para uma tarefa tão grande assim, como é uma nação, geralmente é um príncipe de Satanás, certo? Nós temos um caso no Velho Testamento, né? O príncipe da Pérsia. Então, era ele que influenciava a Pérsia, desde o maior até o menor. Certo? Então, há uma batalha espiritual, nós estamos no meio dela, certo? A batalha pelas nossas vidas, pela nossa família, pelo que cremos, a batalha pelos valores que nós defendemos, a batalha pela nossa nação, e por aí vai. São níveis de batalhas com uma hierarquia, certo? Diferenciada. Aí, como você falou, a corrupção é um principado. Eu digo a você que o principado, ele induz as autoridades à corrupção, certo? Ele induz, ele leva as pessoas a essa ganância, essa fome de ter mais, mais e mais, porque eles já recebem salários altíssimos, gratificações,
para tudo, tudo. Plano de saúde ilimitado. Para que mais dinheiro, meu Deus do céu? Então, Satanás usa, né, a concupiscência do homem, né? Ele usa isso aí e ele vai só jogando a isca e os homens vão mordendo. Jogando a isca e o homem vai mordendo e vai se aprofundando cada vez mais. Um abismo chama outro abismo. Então, infelizmente, essa corrupção, a questão da corrupção na nossa nação, certo? Dessa ganância, desse roubo, de querer destruir os valores morais da família, combater a igreja, o cristianismo e etc. Isso aí, sim, são influências de principados sobre a nossa nação. Mas nós temos que interceder e batalhar espiritualmente contra eles. Ah, mas é um príncipe e eu não sou nada. Nós não somos nada. Mas o nosso Deus é tudo e é maior do que todos eles. Pode falar, pastor Vitor. Fazer uma colocação, que isso é uma coisa que eu venho falando já há algum tempo. Batalha espiritual, ela é diferente de guerra, tá? Quando nós falamos que duas nações estão guerreando, estão em guerra, pressupõe-se que as duas têm paridade de armas, tá? Só que uma coisa que a gente precisa deixar bem claro para vocês é que, no que diz respeito à palavra de Deus, essa guerra, ela já foi vencida. Verdade. Quando Deus, em meio à rebelião do homem e da serpente, que causou a queda do homem, ele indicou que a semente da mulher, a descendência da mulher, pisaria a cabeça da serpente. Ele já falava de Jesus Cristo. Quando Deus cria o mundo, cria todas as coisas, ele já tem o final dessa obra maravilhosa pronta. Então, Satanás já está derrotado por Deus, já foi derrotado por Cristo. Aleluia. Nós, seres humanos, enquanto estivermos nesse plano físico e não se consumarem os tempos, nós estaremos batalhando principalmente contra a nossa concupiscência, porque Satanás, ele não é todo-poderoso, ele não é onipotente, não é onipresente, não é eterno, não é onisciente. Mas como o pastor Mário falou, e como foi dito também na aula de batalha espiritual, Satanás e os seus anjos, eles estão soltos nesse mundo e eles influenciam os seres humanos. É por isso que a palavra de Deus nos diz que nós temos que resistir ao diabo e fugir da presença do mal. Exatamente. Amém? Amém. Então nós temos que ter essa noção. Batalhar durante uma intercessão, a guerra espiritual durante uma oração, você precisa ter a noção que Deus já te capacitou para essa batalha. Ele já nos deu a vitória, né? Já nos deu a vitória, ele já nos capacitou. Iago perguntou aqui, Vitor, então é errado falar em guerra espiritual? Não, não, Iago, não é errado. A batalha espiritual ela é real, ela existe. O que o pastor Vitor está falando é que Jesus, ele já venceu a Satanás. Eu vou lhe explicar em alegoria o que é ser mais do que vencedor, tá? O que é ser mais do que vencedor? A palavra diz que nós... não deu para eu ler rapidamente aqui, mas depois Vitor vê aí. A palavra diz que nós somos mais que vencedores. O que é ser um vencedor? Um vencedor, falando de um boxe, né? Evander Holyfield, para quem não conheceu, foi um grande vencedor. Mike Tyson foi um grande vencedor.
Mas um dia alguém chegou lá e venceu ele, tá? O Anderson Silva, no UFC, foi um dos maiores, é uma lenda, um dos maiores lutadores do UFC na categoria dele, que defendeu o seu título, né, por maior número de vezes até hoje. Mas um dia chegou alguém lá e venceu ele. Então ele é um vencedor, contudo, um dia ele foi vencido. Agora, o que é ser mais que vencedor? Mais que vencedor é Jesus entrar, isso é uma alegoria, claro, né? Que Jesus não precisa nem disso para vencer a Satanás. Seria Jesus entrar no ringue com Satanás, com um sopro da boca, nocauteá-lo, e depois chamar você para subir no ringue para lutar com o inimigo já vencido. É exatamente isso que Jesus fez. Ele despojou principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo. Ele pisou na cabeça de Satanás, tomou a chave da morte e do inferno. Ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, certo? Então, hoje, por causa da vitória dele, do que ele conquistou na cruz, do que ele realizou na cruz, e por causa do nome dele, nós temos autoridade para lutar contra esses demônios, contra Satanás e seus demônios, seus anjos caídos, que ainda agem no nosso mundo, porque a palavra diz em 2 Coríntios 4,4 que o Deus deste século é Satanás. Então nós lutamos, Efésios capítulo 6 diz que nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas é contra principados, potestades, porque eles influenciam as pessoas. Um exemplo, você tem um chefe lá no seu trabalho, o chefe te persegue, o chefe te odeia. Eu tinha um chefe que não gostava de mim, aí ter fé. Tudo que eu fazia o melhor e ele dizia que estava errado. E um dia eu cheguei e disse para ele, chefe, falei lá o posto dele, ele é capitão, capitão, seu problema comigo não é profissional, é espiritual. Aí ele falou para mim, realmente, meu problema com você é espiritual, porque ele era espírita e eu era cristão, entendeu? Então a minha luta não era contra ele, mas quem estava por trás dele. Então antes de eu ir trabalhar, durante o trabalho, depois do trabalho, eu sempre repreendia quem estava usando ele para querer me prejudicar. Pode falar, Vitor. Iago, eu não queria tratar desse assunto agora, não, porque diz respeito à aula de escatologia, tá? Mas eu quero só dizer para você uma coisa, no que diz respeito a essa pergunta que você fez. Apocalipse não fala que Satanás está preso até o tempo que será libertado? Não. Não. Apocalipse não fala isso. Tá? Ele será. Apocalipse diz que quando o milênio de Cristo começar, ele será preso durante o milênio e após a conclusão do milênio, ele será solto para seduzir as nações, até o momento em que ele será novamente preso, julgado e lançado no lago de fogo. Eternamente. Eternamente, tá? Então, mas quando nós falamos que a batalha espiritual ela é algo real, patente, entendeu? Mas nós precisamos compreender o nosso papel, quem nós somos e quais são as nossas armas. E eu vou falar delas agora, viu, Vitor? Pastor Mário vai falar delas agora, tá bom? Porque é de suma importância nós entendermos que, conforme foi explicitado na aula de angelologia, tá? Se os amados pegarem as apostilas, vocês vão compreender o que nós estamos falando aqui. Nós temos, a nós foi confiado, a nós foi dado o poder por Jesus Cristo de fazermos coisas maiores do que ele fez. Tá bom? Então, quando a gente fala de batalha espiritual, nós temos que nos lembrar claramente que nós,
quando conhecemos a palavra de Deus, aí eu vou lá para Efésios, na armadura de Deus, que é a preparação, calçar, né, as sandálias da preparação do evangelho, certo? Quando nós nos preparamos e conhecemos a palavra de Deus, o Senhor nos capacita a fazer aquilo que Jesus Cristo fez. Amém. Quando ele foi tentado no deserto. Amém. Porque Satanás, não se engane, Satanás ele só vai até onde Deus permite que ele vá. É um cão na coleira. É um cão na coleira. Entendeu? Então, quando eu digo para vocês que essa guerra já foi ganha, é porque ela já foi ganha. E a nós, Igreja do Senhor, nação santa, raça eleita, sacerdócio real, quando nós conhecemos as armas que o pastor Mário vai trazer à luz agora, quando nós conhecemos e sabemos quem nós somos no reino espiritual, porque nós fomos feitos co-herdeiros em todas as promessas que tem no Senhor Jesus, o sim e amém. Quando nós tomamos posse da palavra que diz que o Senhor Jesus é o primogênito de muitos irmãos, que somos nós, aí nós entendemos o porquê que na hora da intercessão e porquê na hora de um culto, de uma libertação, eu vou falar para aquele demônio: sai, em nome de Jesus, e ele tem que sair, porque não é na minha força. Não é no meu nome. Não é na minha autoridade, no meu poder. É Pastor Mário, fala aí das armas. Eu vou falar. Eu mesmo, já quantas vezes eu já orando, né? E nessa parte de batalha espiritual, meu coração acelerava, eu sentia aquele peso como se tivesse ali um monte de gente atrás de mim, ficava todo arrepiado. Mas no momento que eu começava a orar, repreender, usar o nome de Jesus, usando a palavra, aí aquilo começava a vir aquela paz, aquela tranquilidade, entendeu? Aí pronto, é como se todos eles corressem, né? Porque, na verdade, ninguém resiste ao nome de Jesus. Eu já orei com casas que objetos se moviam, que vultos, né, eram vistos. Já fui expulsar demônio de pessoas, uma mulher que estava com a faca na mão e eu entrei na cozinha para expulsar o demônio na vida dela. Ela jogou a fruteira em mim. Então já passei por muitas coisas. Satanás, nesse momento, quer nos causar medo. Se a gente temer, se a gente não desconhecer, como o pastor Vitor falou, se nós desconhecermos quem nós somos em Cristo, a autoridade que está no nome dele, o que ele fez lá na cruz, que ele já venceu a Satanás e etc. Se você for sem isso, aí você vai ficar com medo, vai sair envergonhado. Vai acontecer como os filhos de Seva, que foram expulsar os demônios lá em Atos e levaram uma surra e saíram nus e feridos. Tá bom? Agora, ia citar essa passagem agora, né, Iago? Só para a gente encerrar aqui, nós devemos orar, certo? Mandar os nossos mísseis de oração contra pornografia, adultério, prostituição, drogas, certo? Aborto, que é algo que é um sacrifício, na verdade, a Satanás. Nova era, adoração satânica, violência, crime, guerra, suicídio. Eu oro por suicídios. Quantos suicídios? A cidade do Acre, por exemplo, é recorde em suicídio, onde eu estava. E eu não aceitava isso. Contra negligências, entendeu? De autoridades, uma obra de macumba, de voodoo, de magia negra, bruxaria, candomblé, umbanda, macumba, por aí vai. Espiritismo, acidentes, catástrofes naturais, corrupção, fome, miséria, injustiça. Devemos repreender todos esses níveis de forças malignas, tronos, dominações, principados, potestades,
governadores deste mundo tenebroso e as hostes espirituais da maldade, enfim, todos os demônios que estão aqui em Colossenses capítulo 1, verso 16 e Efésios 6, 12, certo? Em 2 Coríntios 10, versos 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Bem, quais são as nossas armas? São aquelas lá descritas em Efésios capítulo 6, versos 11 a 17. Eu vou só relembrar aqui, tá? O capacete da salvação. Não adianta você ir fazer batalha espiritual se você não é nascido de novo, não é um cristão, tá? Você vai apanhar como apanhou lá os filhos de Seva, lá em Atos, e vai sair nu e ferido. Isso se não for coisa pior que aconteça, tá? Porque uma pessoa possessa, ela tem uma força sobrenatural. Às vezes, 10 homens não seguram uma pessoa possessa, certo? Primeiro lugar, capacete da salvação. Segundo, intimidade com Deus. Tem que ter intimidade. Não falei sobre retaliação, não. Intimidade com Deus. Porque se você tem intimidade com Deus, certo? Satanás sabe quem você é. Tanto é que foi que os demônios disseram para o filho de Seva: conhecemos a Jesus, né? E sabemos quem é Paulo. Ou foi o inverso? Não lembro agora. Mas vós, quem sois? Então o cristão tem que ser conhecido no inferno. Como eu contei lá em Batalha Espiritual, quando eu fui expulsar um demônio na casa de uma irmã que ela pediu, eu cheguei lá, o demônio se manifestou na mulher com aquela voz cavernosa e disse: eu te conheço, eu te odeio. Aí eu disse: quem disse que eu quero que tu me ames? Sai dela, em nome de Jesus. Saiu, pronto, acabou-se. Capacete da salvação, intimidade com Deus, tá, gente? Porque sem intimidade com Deus é suicídio, batalha espiritual. Couraça da justiça, procurar ser justo nas suas atitudes, todas elas. Cingindo o lombo com a verdade, falar sempre a verdade, porque quem mente, né? Quem mente é filho do diabo, que é o pai da mentira. Calçar os pés com o evangelho da paz, como disse o pastor Vitor, usando o escudo da fé, certo? Para rechaçar todos os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essas armas são as armas de defesa, tá? Eu vou falar agora das armas de ataque. A única arma que é de defesa e de ataque é a palavra de Deus. Serve para se defender, serve para atacar, tá? Essas que eu falei aqui: capacete da salvação, couraça da justiça, o cinto da verdade, calçado os pés com o evangelho da paz, o escudo da fé, são armas de defesa. Agora, arma de ataque. O nome de Jesus, Marcos 16, 17, que é o nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Porém, os principados e potestades, demônios e Satanás já sabem que ele é Senhor, se prostram e confessam. Essa palavra vai se cumprir na integralidade na raça humana, mas no reino espiritual ela já é realidade, certo? O nome de Jesus, a palavra de Deus. Quando você vai, né, batalhar espiritualmente, então eu estou aqui batalhando espiritualmente, Satanás, o Senhor já te envergonhou lá na cruz. Lá na cruz o Senhor despojou principados e potestades. Lá na cruz o Senhor envergonhou a Satanás, venceu o diabo, venceu o pecado. Foi lá no inferno, tomou as chaves da morte e do inferno, pisou na tua cabeça. Então, confessar a palavra, isso é uma arma de ataque, tá? Mateus 4, verso 4 a 7 e verso 10, 1 João 2, 14. Outra arma de ataque, o sangue de Jesus, Apocalipse 12, 11. Sangue de Jesus, arma de ataque. O Espírito Santo, meu irmão, se não fosse o Espírito Santo, Satanás já tinha dominado tudo.
ele ainda tem poder limitado, porque o Espírito Santo está aqui na terra, está conosco. Quando a igreja for arrebatada e ele sair daqui, aí o bicho vai pegar mesmo. O Espírito Santo é uma arma de ataque. Atos 10, 38. Anjos. Podemos pedir ao Senhor dos Exércitos que nos envie anjos para ajudar. Hebreus 1, 14. Jejum com oração é outra arma de ataque. Mateus 9, 29. Contém batalha espiritual. Foi eu e um irmão expulsar o demônio lá do que estava numa menina de 14 anos. E eu percebi que quando eu dava uma ordem, o demônio obedecia. E o irmão dava e ele às vezes não obedecia. Depois, conversando comigo, ele perguntou, você está fazendo jejum? Eu disse, estou fazendo jejum de 40 dias, com uma refeição por dia apenas. Aí ele disse, então é isso. É por isso que você lá estava com mais autoridade do que eu, entre aspas, né? Eu não tenho autoridade, a autoridade é dele, ele delegou a autoridade a gente. Mas a oração com jejum é uma arma de ataque na batalha espiritual. O louvor, e o pastor Vitor já falou aí, quem estava desde o início, o louvor é uma arma de ataque. Satanás não aguenta o louvor. Você começar a louvar, adorar, ele corre, porque Deus habita em meio ao louvor. Quando você está louvando, Deus é entronizado naquele ambiente. E onde Deus está, Satanás ele não consegue permanecer. Ele não suporta a glória dele, a luz dele. Ele não suporta. Então, amados, falei aqui das armas espirituais e com isso nós encerramos, né? Vou deixar as considerações finais com o pastor Vitor. Nós encerramos aí essa aula que durou quase 2 horas até agora, 1 hora e 51 minutos. Só que ficaram divididos em 2 partes. Eu vou botar 2 vídeos aí, parte 1, parte 2. Eu vou ver como é que eu faço. Se eu não conseguir juntar, como o pastor Vitor junta, eu boto 2 vídeos. Lembrando, certo? Que nós falamos aqui sobre oração. A primeira parte, louvor, adoração, louvor, exaltação, ações de graças, exaltação, consagração. Depois nós entramos na parte da intercessão, orar pelas autoridades, pelos nossos familiares, pelos irmãos, amigos, pela igreja, pastores, pelos missionários, por missões, né? Por pessoas e situações que Deus coloca na nossa vida, tal. E a terceira parte foi a parte da batalha espiritual. Então, nós dividimos a oração em 3 partes. A parte que é ao Deus que eu amo, a parte que é aos homens a quem Deus ama, que é a intercessão, e a parte de batalha espiritual, que é contra os inimigos de Deus, né? Amém, queridos? Obrigado aí. E está com o pastor Vitor para fazer as considerações finais. Deus abençoe. Amados, como nós fomos instados a fazer essa aula, né, pastor Marcos? Sim, aqui. Só um detalhe. Iago fez uma pergunta e não respondi. A questão da retaliação. Sim. Tá? Tem cristão, Iago, que por desconhecimento da palavra tem medo de fazer a obra. Entendeu? Batalha espiritual e nem pensar. Eu vou fazer batalha para o diabo vir contra mim? Uma vez eu estava num quartel, parou um tenente do meu lado, de serviço, ele era espírita, ele olhou para mim assim, de repente, do nada, e disse, pare de pregar a palavra, pare de fazer a obra de Deus e eu te deixo em paz. Eu olhei para ele assim, disse, para trás de mim, Satanás, eu vou parar, é ruim, hein? Pode se levantar o quartel todo, o comandante contra mim, eu fui muito perseguido no quartel, certo? Então, queridos, eu não tenho que ter medo da retaliação. Agora eu tenho que ser esperto. Vamos falar de batalha física, guerra, tá? O que é que acontece numa guerra? Geralmente, quando a gente conquista um terreno, a gente relaxa. Aí, como a gente relaxa, o inimigo, né, vai se fortalecer, vai se reorganizar, contra-atacar. Aí vai me pegar lá
de perna para o alto, e aí eu vou ser pego de surpresa. Então, nós não podemos relaxar. Lutou, guerreou, está guerreando, está batalhando, não relaxa, não baixa a guarda. O que é que o exército tinha que fazer? Conquistou o terreno, monta uma defensiva, porque o inimigo vai querer tomar aquele terreno de volta. E você montando a defensiva, você vai repelir ele. Entendeu? Então é essa a questão. Não tem que ter medo de retaliação. Você tem que conhecer a palavra e não relaxar, não dar brecha para Satanás. Continuar orando, intercedendo, lendo a palavra, buscando o Senhor, fazendo a obra, pregando o evangelho e batalha espiritual, intercessão, adoração, louvor. Meu irmão, aí nesse momento não tem retaliação não, meu irmão. Pode falar, Vitor. Obrigado pela pergunta, Iago. Espero que tenha respondido. Então, amados, a gente viu que oração, ela trata de um assunto muito abrangente e, como tudo no reino de Deus, muito simples. Pô, mas é abrangente e é simples? Sim, é abrangente e é simples. Oração trata de intimidade com Deus. Verdade. Ninguém tem intimidade com Deus orando 10 minutos. Não dá. Ninguém tem intimidade com Deus no pede-pede. Intimidade é relacionamento. Minha mãe tem um ditado que eu acho bastante oportuno. Você quer conhecer alguém de verdade? Como 1 quilo de sal com ela. Porque se você comprar 1 quilo de sal no mercado, você vai ver quanto tempo leva para esse sal acabar. Tá? Então, você quer conhecer alguém? Como 1 quilo de sal com ela. Amado, você quer conhecer a Deus? Caminhe com o Senhor. Amém. Vejam o que Jó precisou passar para deixar de ser religioso e passar a ter intimidade com Deus. Jó chega no final de sua epopeia, lá no capítulo 42, e fala o quê? Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço de contigo andar. Amém. Então, ter uma vida de oração é caminhar com Deus, é conhecer a Deus, é saber que Deus, Ele é o nosso Pai, o nosso amado. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Que Deus é o nosso provedor independente das circunstâncias da nossa vida. E agradecer a Ele o tempo inteiro e de inteiro tempo. Amém. É dedicar a Deus a minha vida, a minha história, a minha casa. Tudo que é meu, só é meu porque Deus me colocou como mordomo. E que um dia eu vou prestar conta de tudo isso. Então, orar é ter um coração cativo no centro da vontade de Deus. Eu não preciso fazer orações eloquentes. Eu não preciso recitar todos os patriarcas e terminar minha oração em Apocalipse. Mas eu tenho que entrar na oração adorando, louvando. E eu preciso terminar a oração agradecendo. Amém. Porque tudo é dele, por ele e para ele. E para a honra dele. Aleluia. Nós temos uma missão. Temos uma missão que nos foi dada. E se nós olharmos o fim da nossa existência, que não vai ter, se nós admirarmos e contemplarmos a nossa eternidade será louvar e adorar a Deus. Então, que nós possamos fazer isso em vida, e não esperar a eternidade para isso. Amém. Né?
com relação à batalha espiritual, retaliação, todas essas coisas. Amados, Jesus Cristo, durante o seu ministério, lá no Evangelho de Lucas, Marcos, eu vou deixar só essa passagem aqui para a meditação dos irmãos, tá? Marcos 16, a partir do versículo 17 e 18. A necessidade de nós estarmos intercedendo, guerreando, mas nós temos que interceder e guerrear cientes do que está escrito aqui, porque isso foi falado a nosso respeito e foi falado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Aquele que é nascido de novo, ele é revestido com esse poder. Aquele que verdadeiramente é cristão, ele é revestido com esse poder. Então vejamos o que a palavra fala acerca de nós. Estes sinais, Marcos 16, a partir do 17 e 18, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, amados, esse é o nosso Deus, essa é a capacitação e o revestimento que o Senhor nos dá. O que nos falta é justamente estarmos preparados com o conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poder. Então, a oração é algo que nos transporta do reino físico para o espiritual. É um momento nosso, pessoal com Deus. E é aquele momento em que você tem a possibilidade e a oportunidade de estar com Deus, de poder admirá-lo, de poder louvá-lo, adorá-lo na beleza da sua santidade. Então, que nós possamos meditar nisso que foi falado hoje, nas nossas experiências. Todos nós, todos vocês terão experiências com Deus, com o Espírito Santo de Deus. E o reino da oração é algo maravilhoso, quando você realmente se dedica a tirar um tempo da sua vida para estar com Deus, né? Eu espero que todos tenham gostado do que viram e ouviram, que vocês possam meditar em cima disso tudo e que vocês possam verdadeiramente ter um relacionamento de filho com o nosso bom, maravilhoso, precioso Pai. Tá? Nós agradecemos a todos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que o nosso pastor Mário estivesse orando para nos despedir e nos abençoando. Amém, glória a Deus. Eu também quero agradecer a todos, né? E espero que tenha sido proveitoso. Como foi gravado, a gente vai disponibilizar no YouTube e assim todos poderão assistir desde o início. Obrigado, pastor Vitor, obrigado cada irmão, cada irmã. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado por nos ajudar, Senhor. Porque quando vamos falar de oração, não podemos falar de oração sem a tua ajuda. Então, muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado por este momento precioso, por cada vida que está aqui, que participou desde o início, aqueles que participaram a partir de um momento.
Muito obrigado por aqueles que ainda vão assistir. Que o Senhor possa abençoar a cada um e, mais do que isso, que possamos ser estimulados, Senhor, a adorar, a louvar, a dar graças, a interceder, a batalhar espiritualmente, porque essa é a tua vontade para nossas vidas, Pai. Para que nós não venhamos a pecar, porque a tua palavra diz que quando nós não oramos, nós estamos pecando. Está escrito, né, Pai? Longe de mim pecar contra vós, deixando de orar. Então, Senhor, que nós não deixemos de orar, mas que não seja uma oração por obrigação, Pai, mas que seja uma oração, Pai, por aquele prazer de estar na tua presença, de ter um tempo a sós contigo, todos os dias, Pai, com a tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, que todos tenham uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém, amados? Graça e paz. Deus abençoe. Até a próxima. Amém.